Olá, queridos ouvintes, bem-vindos para mais um capítulo. Antes de começarmos, gostaria de deixar um recado bem rápido. Por favor, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E caso você queira auxiliar mais ainda no crescimento do canal, compre na Amazon utilizando os links abaixo deixados na descrição. Muito obrigada e vamos para o capítulo de hoje. Livro Ana Karenina, de Lev Tolstói, Parte 2, Capítulo 6. A princesa Betsy saiu do teatro sem esperar o fim do último ato. Mal tivera tempo de entrar no seu toalete, recobrir o rosto alongado com pó de arroz, espalhar o pó, ajeitar o penteado e pedir seu chá no salão, quando as carruagens, uma após a outra, começaram a chegar ao seu casarão na rua Bolshaya Morskaya. Os convidados desembarcavam no amplo pátio de entrada e o porteiro gordo que pela manhã lia os jornais atrás da porta de vidro para edificação dos transeuntes, agora abria-se em silêncio essa porta enorme, dando passagem para os recém-chegados. Quase ao mesmo tempo, entraram por uma porta a dona da casa com um penteado refeito e o rosto refrescado, e pela outra os convidados, rumo a um salão de paredes escuras, com tapetes de veludo e uma mesa iluminada com brilho, que reluzia sob a chama das velas com a brancura da toalha, o samovar de prata e a translúcida porcelana do serviço de chá. A anfitriã sentou-se junto ao samovar e despiu as luvas. Deslocando as cadeiras com a ajuda de criados discretos, o grupo se acomodou, dividindo-se em duas partes. Perto do samovar, com a anfitriã, e na extremidade oposta do salão, em torno da bela esposa de um embaixador, de vestido de veludo preto e sobrancelhas negras salientes. Em ambos os círculos, como sempre acontece nos primeiros minutos, a conversa mostrou-se hesitante, interrompida a todo momento por encontros, cumprimentos ou pelo chá, como que em busca de um ponto de apoio. Ela é extraordinária como atriz. É evidente que estudou Kaubá, disse um diplomata no círculo da esposa do embaixador. Perceberam o modo como ela caiu? Ah, por favor, não falemos da Nilsson. Não se pode dizer nada de novo a respeito dela. Falou uma senhora loura, gorda, vermelha, sem sobrancelhas e sem cabelos postiços, mas usava um velho vestido de seda. Tratava-se da princesa Miyagkaya, conhecida por sua franqueza, por suas maneiras ásperas e chamada de Enfant Terrible. A princesa Miyagkaya estava sentada entre os dois círculos e, apurando os ouvidos, tomava parte ora de um, ora de outro. Ainda hoje, 3 pessoas já me disseram esta mesma frase sobre Kaubá. Até parece que combinaram e adoraram a frase, não sei porquê. A conversa foi cortada por esse comentário e era preciso inventar um tema novo. Conte-nos algo divertido, mas que não seja malicioso, disse a esposa do embaixador, grande mestra da conversação elegante, chamada em inglês de small talk, dirigindo-se ao diplomata, que agora também não sabia por onde recomeçar. Dizem que isso é muito difícil, que só a malícia é divertida, começou com um sorriso, mas eu vou tentar. Dê-me um tema, tudo depende disso. Com um tema nas mãos, é fácil bordar sobre ele. Muitas vezes penso que os célebres conversadores do século passado se veriam em apuros para dizer coisas inteligentes hoje em dia. Estamos todos fartos de ditos inteligentes. Isso já foi dito há muito tempo, interrompeu rindo a esposa do embaixador. A conversa começou gentil, mas justamente por ser gentil demais, cessou de novo. Foi preciso recorrer a um expediente seguro, infalível, a maledicência. A senhora não acha que Tutkiewicz tem algo de Luís XV? Perguntou ele, apontando com os olhos para um jovem louro e bonito, que estava de pé junto à mesa. Ah, sim, é do mesmo estilo que o salão, por isso vem aqui tantas vezes. Essa conversa se manteve, pois por meio de alusões se falava exatamente do que não se podia falar naquele salão.
ou seja, das relações entre Tutkiewicz e a anfitriã. Enquanto isso, em torno do samovar e da anfitriã, a conversa pareceu hesitar certo tempo entre 3 temas inevitáveis: as últimas notícias da sociedade, o teatro e a condenação do próximo, mas também só se firmou depois de apelar ao último tema, a maledicência. Sabiam que a Maltitcheva, não a filha, mas a mãe, está costurando para si mesmo um traje de diabo rosa? Não pode ser? Ora, que encantador! Admiro-me que ela, com a sua inteligência, pois não é nada tola, não perceba como ficará ridícula. Todos tinham algo a dizer em se tratando de condenar e zombar da pobre Maltitcheva. E a conversa começou a crepitar alegremente, como uma fogueira que se acendeu. O marido da princesa Betsy, um homem gordo e bonachão, apaixonado colecionador de gravuras, ao saber que a esposa receberia visitas, veio até o salão antes de seguir para o seu clube. Sobre o tapete macio, sem fazer ruído, caminhou ao encontro da princesa Miyagi-Kaya. "Gostou da Nilson?" perguntou. "Ah, como consegue se aproximar tão sorrateiramente? Que susto o senhor me deu!" respondeu ela. "Mas, por favor, não fale sobre a ópera. O senhor não entende nada de música." "Em vez disso, me rebaixarei até o senhor e falarei sobre suas gravuras e suas maiólicas. E então, que tesouro comprou há pouco na feira de artigos usados?" "Quer que eu lhe mostre? Mas a senhora nada entende desse assunto." "Mostre. Aprendi bastante em casa daqueles, como chamam? Banqueiros. Na casa deles, há gravuras magníficas. Mostraram para nós." "O quê? A senhora esteve na casa dos Schützburg?" perguntou a anfitriã, junto ao samovar. "Estivemos, ma chérie. Convidaram a mim e ao meu marido para jantar e me disseram que o molho daquele jantar custou 1000 rublos. Falou bem alto a princesa Miyagi-Kaya, notando que todos a escutavam. "Um molho, aliás, horroroso, uma coisa verde. Tivemos de convidá-los para jantar em nossa casa e preparei um molho que custou 85 copeques e todos ficaram muito satisfeitos. Não posso fazer molhos de 1000 rublos." "Ela é incomparável", disse a anfitriã. "Extraordinária!" exclamou alguém. O efeito dos discursos da princesa Miyagi-Kaya era sempre o mesmo, e o seu segredo consistia em dizer coisas simples, que faziam sentido, ainda que fossem inoportunas como agora. Na sociedade em que vivia, tais palavras produziam o efeito do gracejo mais espirituoso. A princesa Miyagi-Kaya não conseguia entender a razão, mas sabia que era assim e tirava proveito disso. Como todos pararam a fim de ouvir a princesa Miyagi-Kaya enquanto falava e a conversa em torno da esposa do embaixador havia cessado, a anfitriã quis reunir os 2 grupos de convidados em um só e dirigiu-se a ela. "Tem certeza de que não quer chá? A senhora poderia vir para junto de nós?" "Não, estamos muito bem aqui", respondeu com um sorriso a esposa do embaixador e prosseguiu a conversa já iniciada. A conversa estava muito agradável. Censuravam os Karenin, a esposa e o marido. "Ana mudou muito depois de sua viagem a Moscou. Há algo de estranho nela", disse uma de suas amigas. "A mudança mais importante é que ela trouxe consigo a sombra de Alexei Vronsky", comentou a esposa do embaixador. "E que há de mais nisso? Existe uma fábula de Grimm sobre um homem sem sombra. Um homem que se viu privado da própria sombra. Foi seu castigo por alguma coisa. Jamais conseguir entender a razão do castigo, mas no caso de uma mulher deve ser bem desagradável ficar sem sombra." "Sim, mas as mulheres com sombra costumam acabar mal", disse uma amiga de Ana. "Dobrem a língua", retrucou de repente a princesa Miyagi-Kaya ao ouvir tais palavras. "Karenina é uma mulher excelente. Do marido eu não gosto, mas a ela eu adoro." "E por que não gosta do marido? É um homem tão notável", disse a esposa do embaixador. "Meu marido afirma que, na Europa, há poucos homens de estado comparáveis a ele." "Meu marido diz o mesmo, mas não acredito",
retrucou a princesa Miyagikaya. Se nossos maridos não falassem, veríamos as coisas como são. E para mim, Alexei Alexandrovitch não passa de um tolo. Isto eu digo aqui entre nós. Mas não é verdade que assim tudo fica mais claro? Antes, quando me mandavam julgá-lo inteligente, eu procurava em vão por todo lado sem encontrar nele nenhuma inteligência. E julgava que a tola era eu. Porém, desde o dia em que falei, mas em voz baixa, ele é um tolo. Não é que tudo ficou muito claro? Como a senhora hoje está maldosa? De maneira alguma. Não tem alternativa. Um de nós dois é o tolo. Ora, a senhora sabe, ninguém pode dizer tal coisa de si mesmo. Ninguém está satisfeito com os bens que possui, mas todos estão satisfeitos com a inteligência que têm, disse o diplomata, citando um provérbio francês. Sim, exatamente. A princesa Miyagikaya voltou-se ligeiro para ele. Mas a questão é que não vou abandonar Ana à mercê dos senhores. Ela é tão admirável, tão gentil. Que culpa pode ter se todos se apaixonam por ela e seguem seus passos como sombras? Mas não tenho intenção de condená-la, justificou-se a amiga de Ana. Se ninguém nos segue como uma sombra, nem por isso temos o direito de condená-la. E, tendo dado à amiga de Ana a devida resposta, a princesa Miyagikaya levantou-se junto com a esposa do embaixador, aproximou-se da mesa onde se conversava sobre o rei da Prússia. De quem estavam falando mal? Perguntou Betsy. Dos Karenin. A princesa traçou um retrato de Alexei Alexandrovitch. Respondeu a esposa do embaixador com um sorriso, sentando-se à mesa. Que pena não termos ouvido, disse a anfitriã, lançando um olhar para a porta. Ah, aí está o senhor afinal. Voltou-se com um sorriso para Vronsky, que entrava. Vronsky não só era conhecido de todos os presentes, como os encontrava todos os dias, e por isso entrou com o ar sereno de quem chega aos aposentos das pessoas a quem deixara pouco antes. De onde estou vindo? Disse em resposta a uma pergunta da esposa do embaixador. O que posso fazer? Tenho de confessar. Do Teatro Bufo. Pela 100ª vez, eu creio, e sempre com um prazer renovado. Magnífico! Sei que é uma vergonha, mas na ópera eu pego no sono, e no Teatro Bufo presto atenção até o fim e me divirto. Hoje mesmo? Citou o nome de uma atriz francesa e fez menção de contar alguma coisa sobre ela, mas a esposa do embaixador, com um horror jocoso, interrompeu. Por favor, não conte essas coisas horríveis. Muito bem, não contarei. Ainda mais porque todos conhecem muito bem essas coisas horríveis. E todos iríamos até lá, se fosse algo bem visto como ir à ópera, completou a princesa Miyagikaya.